Tchulala, 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 tchulala. Quando você teve a primeira experiência com a música? A minha família sempre cantou. A minha família sempre ouve música, sempre cantava, porque a minha família é uma família batista. Então, sempre, desde criança, sempre a gente ouvia música, ou na igreja, ou dentro de casa. Mas a primeira experiência mais viva, realmente, foi quando eu comecei a ver uma organista da igreja tocando. Aquilo começou a me chamar a atenção. E depois eu comecei a frequentar a igreja que o meu pai frequentava, que minha mãe frequentava uma igreja, meu pai frequentava outra, da mesma religião. O que acontece é que na igreja que meu pai frequentava não tinha órgão, só tinha piano, uma pianista tocando, e aquilo me chamou a atenção. Então eu ia para o culto, mas na verdade eu não me lembro nada do que o pastor falava, eu ficava prestando atenção só na música. E aquilo me chamou muito forte a atenção. Logo em seguida eu entrei num coro de crianças, que havia na igreja. Isso era uma prática antigamente nas igrejas batistas. Então eu entrei no coro de crianças, e a partir daí eu comecei a me interessar cada vez mais pela música. Como meu pai havia estudado música, então eu pedi que ele me ensinasse a ler. Ele começou a me ensinar a ler teoria, me ensinou a teoria musical, né? Começou a me ensinar a ler partitura, a ler e escrever música. E logo em seguida eu comecei a estudar piano. Como surgiu a ideia de dar aulas, no caso, a sua própria escola? É bacana isso aí. É o seguinte, eu tive vários professores de música, tanto professor de piano, professor de órgão, estudei cravo, estudei regência também e estudei canto. Uma coisa que me chamou muito a atenção foi a didática, a maneira como esses professores trabalhavam com a gente. Então, eu tive alguns professores que eram excepcionais, procuravam entender o aluno, e outros professores que tentavam impor a sua técnica, a maneira como ele compreendia que devia ser tocado ou cantado. Bem, a partir daí eu vi que havia uma carência muito grande em ter profissionais que soubessem fazer a coisa, quer dizer, que cantassem, mas que também soubessem como trabalhar o aluno a partir do aluno e não a partir da sua própria concepção. Eu percebi também que havia vários colegas, desde o tempo que eu comecei a estudar, vários colegas que conseguiam realizar determinadas coisas e tinham dificuldade para outras. E os professores, em vez de procurar ajudar o aluno a resolver a dificuldade, acabavam criando um bloqueio cada vez maior. Isso é uma coisa que existia antes e que hoje ainda existe. Eu percebi que tem uma facilidade muito grande para a música, mas são muito tímidas. Ou que, em um determinado momento, apesar de elas terem facilidade, elas travam. Porque, sei lá, a cabeça de cada um é uma coisa diferente. As pessoas têm facilidade num determinado estágio e depois elas apresentam dificuldade. Então, eu percebia, na minha vida como aluno, que vários professores, em vez de procurarem descobrir qual era o problema e tentar resolver, ajudar o aluno a resolver, não, começavam a dizer que a pessoa não tinha talento, que o aluno era incapaz, etc. Isso acabava, né? Acabava com o indivíduo. Então, em função disso, eu decidi que eu iria também pesquisar a parte do aprendizado. E a partir daí, sim, eu comecei a fazer o meu trabalho como professor de música, de canto, né, e de teoria musical também, de musicalização. Desde quando você está no ramo da música? Como músico profissional mesmo, já desde os 18 anos de idade. Porque eu comecei realmente a ganhar dinheiro com música a partir dos 18 anos. Eu fui professor da rede pública, né, de ensino, da rede municipal e da rede estadual. E fiz concurso muito cedo, com 19, 20 anos de idade. Mas já desde os 18 anos eu comecei a trabalhar com música profissionalmente. Fui contratado para tocar, para participar de gravações e para fazer preparação vocal também e como cantor também. Passei a trabalhar profissionalmente a partir daí. Então já se vão quase 30 anos. Né? Qual a metodologia aplicada? A metodologia aplicada é muito simples, é uma coisa muito simples. O objetivo aqui é observar como o aluno funciona, é procurar entender o aluno e trabalhar dentro dessas características do aluno. É evidente que o aluno tem que fazer a parte dele, o aluno tem que exercitar, nós orientamos e tudo mais.
mas nós trabalhamos dentro do aluno, da realidade do aluno. Eu não acredito que alguém nasça pronto. Nós somos estimulados, né, no dia a dia a desenvolver determinadas tarefas, a aprender determinadas coisas e a desenvolver determinadas habilidades. Então, aparecem alunos que têm, por exemplo, problema de afinação, né? Qual é a causa dessa afinação? Por que ele é desafinado, né? E normalmente os alunos trazem uma história, dizem, não, eu fui reprimido, quando criança abria a boca, tentava cantar, diziam que a voz era feia, etc, etc. Então, nós começamos a trabalhar a partir disso, não deixa de ser uma abordagem psicológica também, né? Então, o foco principal é o aluno em toda a sua plenitude, com todas as suas características. Nós procuramos entender o aluno, entender a voz do aluno, para poder, a partir daí, aplicar exercícios adequados à realidade, àquela pessoa mesmo, né? Exercícios adequados à necessidade daquele aluno. E não partir de uma fórmula pronta, na qual o aluno tenha que se encaixar. Todo o processo educacional atual trabalha em cima disso, né? Das características do indivíduo. Tem pessoas que são mais tímidas, a gente tem que levar isso em consideração. Tem pessoas que já são muito mais disponíveis, né? Muito mais despachadas. Isso tudo são características pessoais e que são elementos importantes no trabalho didático. Então, fundamentalmente, nós trabalhamos dentro da realidade do aluno e não impondo uma metodologia. Isso tem dado certo, tem dado muito, muito, muito certo.